Olá! Hoje vamos mergulhar num jogo que, olha, deu muito o que falar. Grêmio 0, CSA 0. Foi pela Copa do Brasil. Pois é. E esse resultado acabou eliminando o time gaúcho em casa. Mas o foco mesmo ficou todo naquele gol anulado bem no finzinho, né? Com certeza. Vamos tentar entender o que rolou em campo, essa polêmica toda da arbitragem e o que essa eliminação representa para o Grêmio. Exato. É um lance-chave, claro, esse do gol, mas ele não acontece no vácuo, né? Ele está dentro de um contexto maior, tanto do jogo em si, do desempenho das equipes, quanto da fase atual do Grêmio. Vamos dar uma olhada nisso. Certo, vamos lá então? Para o Grêmio, a conta era clara. Tinha perdido por 3-2 lá em Maceió, então precisava vencer em casa para seguir na Copa. Sim, O time até teve mais a bola, pressionou, a gente viu isso, mas parecia bater no muro, né? Uma dificuldade enorme para transformar essa posse em chance real contra a defesa do CSA, que estava bem postada. muito organizada, sim. E aí o número de cruzamentos foi absurdo, acho que 58. Isso não mostra, sei lá, uma certa falta de opção, talvez um pouco de desespero tático? Olha, é um ponto fundamental. Esses números, e principalmente a baixa taxa de acerto nesses cruzamentos, acho que nos 24%, né? Isso reflete um Grêmio com muito volume, mas um tanto previsível, ansioso até. É um padrão que a gente tem visto recentemente. Já o CSA, muito esperto, soube usar a vantagem que trouxe do primeiro jogo, né? Defendeu bem, com competência, e ainda contou com uma bela atuação do goleiro Gabriel Félix. Verdade, o goleiro foi bem. E aí, quando o jogo já estava indo para o fim, aos 43 do segundo tempo, veio o lance que, nossa, incendiou a arena. O momento crucial. Escanteio cobrado, aquele bate-rebate na área e o Aravena consegue colocar para dentro. Era o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Só que o árbitro, o Matheus Delgado Candançan, anulou na hora, Isso, imediatamente. marcando uma falta do Kahneman lá no comecinho da jogada. Exato. E é importante dizer, ele consultou o VAR, né? Mas a decisão de campo foi mantida. A CBF até soltou o áudio depois, Ah, eu vi sobre isso. onde a Daiane Muniz, que estava no VAR, ela aponta ali um tranco do Kahneman no zagueiro Igor Bahia, do CSA, dizendo que isso impediu o defensor de subir para disputar a bola. Essa foi a justificativa oficial para anular o gol. Só que essa leitura tanto do árbitro quanto do VAR gerou uma revolta imensa, né? Os jogadores do Grêmio ficaram inconformados. O Arezzo até foi expulso por reclamar demais. Sim, muita reclamação. E na imprensa também, comentaristas como o Diori Vasconcelos, lá da Rádio Gaúcha, foram categóricos. Não foi falta. Qual que é o argumento contrário à decisão da arbitragem nesse caso? Então, a grande discussão é se esse tal tranco foi mesmo uma falta, uma carga ilegal, ou se foi só um contato normal de jogo, uma disputa por espaço ali dentro da área, que sempre acontece. Uhum. O argumento contrário diz que o Kahneman estava, na verdade, disputando posição com outro jogador, o Silas, camisa 7 do CSA, que o estaria empurrando também. E aí, nessa briga por espaço, ele acaba trombando com o Igor Bahia, o camisa 19. Entendi. Quase como uma consequência da disputa inicial. Isso. E alguns até dizem que o Igor Bahia dá um passo para trás antes do contato. Além disso, tem análises de vídeo que sugerem que o árbitro, no momento do escanteio, olhava para a bola e não para esse ponto específico onde começou a disputa entre Kahneman e Silas. Sabe como é, né? A linha entre o que é contato de jogo e o que é falta é muito, muito tênue nesses lances de área. É sempre complicada. E a reação do Grêmio não ficou só dentro de campo, né? A diretoria também se movimentou. Foi forte, sim. O presidente, Alberto Guerra, o coordenador Filipão, eles foram até o Rio de Janeiro para conversar com a comissão de arbitragem da CBF. Falaram em mais um erro contra o clube. Inclusive, a súmula do jogo relatou um clima bem hostil depois da partida, com ofensas de dirigentes e tudo. É, a coisa esquentou. Mas olha, acho que é fundamental a gente colocar essa eliminação num contexto mais amplo. Não foi um raio em céu azul, sabe? Como assim? O Grêmio já tinha passado um sufoco danado nas fases anteriores, lembra? Foi nos pênaltis contra o São Raimundo, lá de Roraima, e contra o Atlético de Minas, times de divisões bem inferiores. Verdade, foram jogos difíceis. Então, essa eliminação agora contra o CSA, que está na Série C, ela se encaixa nesse cenário mais preocupante. O time vive uma fase de muita instabilidade, né? Acho que é só uma vitória nos últimos 9 jogos
e as críticas à produção ofensiva são constantes. O próprio técnico Mano Menezes tem falado publicamente sobre a necessidade de reforços e de que o time precisa de mais calma, mais lucidez em campo. Então, o que você está dizendo é que essa eliminação, por mais controversa que seja, por causa do gol anulado, ela acaba jogando luz sobre problemas que já estavam ali. Exatamente. A polêmica do gol é legítima. A reclamação é compreensível, claro. Mas ela acontece no momento em que o time já vinha dando sinais claros de fragilidade, de dificuldade. Entendi. E pro CSA, por outro lado, é um momento histórico, né? Voltar às oitavas de final da Copa do Brasil depois de 16 anos, eliminando mais um time da Série A, é um feito e tanto para eles. Sem dúvida. Bom, para a gente resumir então, temos uma eliminação do Grêmio selada por um lance de arbitragem que foi e vai continuar sendo muito discutido, mas, ao mesmo tempo, esse jogo e o resultado em si escancaram problemas de desempenho, de consistência que o Grêmio precisa resolver urgentemente. Fica essa reflexão, né? Até que ponto esse foco todo na polêmica da arbitragem, nesse gol anulado, acaba talvez mascarando ou desviando um pouco o olhar das questões táticas, de elenco, de desempenho mesmo, que o Grêmio precisa encarar de frente para evitar novas frustrações da temporada. Ou será que esse lance foi só o estopim que tornou esses problemas todos impossíveis de ignorar? É algo para a gente observar nos próximos capítulos do clube.